Meu nome é Jéssica Tomé e nesta aula veremos os conceitos de massa molecular, massa de íons e massa fórmula. Vamos lá? Começando então com a massa molecular. A massa molecular, ela é a soma das massas dos átomos que constituem as moléculas e ela é expressa em unidades de massa atômica. Vamos ver alguns exemplos? Aqui temos a fórmula do H2O, a água. Como funciona o cálculo? Ele vai funcionar da seguinte forma. Nós temos que a fórmula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Para termos a massa molecular, temos que fazer 2 vezes a massa do hidrogênio mais 1 vez a massa do oxigênio. Essas massas nós pegamos na tabela periódica. Aqui, como vocês podem ver, sempre tem a massa atômica do elemento como informação na tabela. Então, o que a gente vai fazer aqui? H2O. Então, vai ser a soma de 2 vezes a massa do hidrogênio, arredondando aqui para 1, mais a massa do oxigênio, que vamos arredondar para 16. Então, a massa molecular da água será 18 unidades de massa atômica. Certo, vamos ver mais um exemplo. Agora, falando do gás carbônico, que possui a fórmula CO2. Então, o que nós temos aqui? Um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Como que vai ficar aqui? A massa molecular vai ser igual à massa do carbono, que é 12, mais, como são 2 átomos de oxigênio, 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 2 vezes 16. Então, o que nós teremos? 2 vezes 16 igual a 32, mais 12, igual a 44 unidades de massa atômica. E agora, como é calculada a massa de íons e a massa fórmula? Na massa de íons, nós vamos ter que a massa do elétron ela é muito pequena, então ela vai ser desprezível comparada com a massa de um átomo. Por que essa informação é importante? Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui no caso do cátion de sódio, o que nós temos aqui? Nós vamos ter o cátion de NO+, esse maisinho aqui significa que ele perdeu um elétron, então ele é um cátion, mas a massa desse Na+, vai ser igual à massa atômica dele, que é 23, arredondando aqui para 23. Então, mesmo que ele tenha perdido um elétron, a massa vai continuar a mesma, porque a massa desse elétron ela é desprezível perante a massa do átomo. Então, como é que vai ficar? A massa do Na+, vai ser igual a, arredondando aqui, 23. A massa do cloro, a mesma coisa. O que é o cloro? O cloro é um ânion que ele ganha um elétron. O que vai acontecer aqui? Ele teria uma massa a mais de um elétron. Só que como o elétron ele é desprezível a massa dele, então nós temos que a massa do cloreto, que é este ânion aqui, vai ser igual à massa atômica do cloro, que é 35,45. O que seria a massa fórmula? A massa fórmula é, por exemplo, a massa da substância de NaCl, que é o cloreto de sódio.
como é que fica a massa fórmula? Como a massa do cátion e do ânion continua, vai ser cada uma igual à massa atômica do sódio e do cloro, a gente só soma essas duas massas aqui. Então, vai ficar 23 mais, arredondando aqui, 35,5, que vai ser igual a 58,5 unidades de massa atômica. Agora, vendo um segundo exemplo, nós temos aqui o cálcio e o oxigênio. O cálcio, ele é um cátion de valência 2+, então ele perdeu 2 elétrons. O que vai acontecer? A massa do elétron é desprezível, então por isso, mesmo que ele tenha perdido 2 elétrons, a massa dele será a mesma da massa atômica do cálcio, que é 40, aproximadamente 40 unidade de massa atômica. Aqui o oxigênio, nós vamos ter que é um ânion 2-. Ele é acrescido de 2 elétrons. O que vai acontecer? Essa massa dos elétrons é desprezível, como nós já vimos, então a massa deste ânion, será igual à massa atômica do oxigênio, que é de aproximadamente 16. Então, como é que vai ficar a massa fórmula do óxido de cálcio, que tem fórmula CaO? Nós vamos ter aqui o cálcio, que é 40, mais um átomo de oxigênio, que é 16. A massa fórmula será 56 unidades de massa atômica. Espero que tenham gostado. Curta, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Bons estudos e até mais!